Olá, tudo bem? Graças a Deus, Joel Penha e mais um vídeo. E hoje eu quero falar a respeito da escassez e da riqueza, ou da riqueza e a escassez. Por que eu quero falar sobre esses dois temas? Porque são temas muito semelhantes, tanto na área da lei da atração quanto na área da fé. E é o que nós temos falado nesses dias a respeito da fé, a respeito das crenças religiosas, especificamente do cristianismo, a associação que nós temos feito com o cristianismo e a lei da atração, o Ho'oponopono, neurolinguística, essas técnicas, filosofias que muitas vezes algumas pessoas interrogam se cristãos podem ou não praticá-las. E hoje eu quero falar sobre a riqueza e a escassez. Por que eu quero falar sobre isso? Porque é uma experiência que eu tive aos 3 anos e passei por uma situação difícil, como todos nós passamos, e eu consegui sair da escassez através de uma prática que me ajudou muito. Na época eu ouvia e via os vídeos, áudios da Beth Russo e comecei a escrever a técnica de 55 vezes. Escrevia, não somente escrevia, como eu falava. Então, quando eu estava indo para o meu trabalho, que eu trabalhava no ramo assim da floricultura, de paisagismo, jardinagem, eu iniciei esse ramo, comecei do zero, sem nada. E quando eu estava indo para o meu trabalho, eu falava também, repetidas vezes aquilo que eu queria. Mas no meio dessas palavras surgiu uma outra palavra, né? Brotou uma outra palavra, ou seja, uma ramificação de poder na minha mente que brotou do nada. Foi um insight que eu tive e dali criou-se a palavra que é: a minha vida é abundantemente abençoada, o meu corpo tem abundância de saúde e as minhas mãos têm abundância de riquezas. Isso daí surgiu do nada, eu comecei a falar essa frase e, enfim, e essa frase criou-se uma estrutura. E eu entendi que foi um insight, foi uma direção, foi uma criatividade que surgiu na minha mente e que foi uma ferramenta para que eu pudesse expandir na minha vida, tanto na área da saúde, porque eu estava debilitado, né? Eu estava assim, a minha autoestima estava muito baixa, eu estava com um princípio do estresse altíssimo, estava desempregado, e a princípio de uma depressão, porque não tinha dinheiro, tinha que sustentar a casa, né? Então estava numa situação muito difícil, dívidas, e aquilo começou a afetar o meu corpo. Aquilo que afeta a nossa mente automaticamente afeta o teu corpo. E eu estava começando a ficar doente. Então a partir daí eu comecei a crescer. As coisas começaram a aparecer, eu comecei a ter mais oportunidades, as coisas começaram a melhorar não somente para mim, mas também para minha esposa, para as pessoas que estavam do meu lado. Assim, aquelas companhias negativas saíram do meu lado, aquelas pessoas que só reclamavam e só traziam energias negativas saíram do meu lado e eu comecei a ter a companhia de pessoas que vieram para me ajudar. Enfim, simplificando a história, eu consegui sair daquela situação de, de escassez e comecei a entrar numa dimensão de prosperidade. E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo chegar a realizar o meu sonho. E eu vou fazer um vídeo especificamente falando a respeito dessa trajetória da minha vida, né? Como que eu consegui superar esses momentos de crises e chegar aonde eu tenho chegado, ao ponto de hoje eu ter uma lei, que é a Lei 2538, que em breve será que instituirá o Programa Nacional de Apoio ao Afroempreendedorismo, que será um projeto de lei federal, né? E com certeza nós vamos chegar lá. Mas eu quero simplificar esse vídeo só para você ter uma ideia sobre a questão
da riqueza e da escassez, como que nós podemos sair da escassez e entrar numa rota de colheitas, de multiplicação de riqueza para nossas vidas, de realizações em todas as áreas. Né? Eu tive esse insight, eu tive essa ferramenta que até hoje eu uso, que é uma ferramenta que eu uso, que é uma técnica que foi me dada, essa técnica, através de palavras. Eu tenho falado que a nossa fé, ela vem através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve e através daquilo que você fala. Você concretiza a sua fé, você estrutura a sua fé, você vivifica a sua fé. É o que o Ho'oponopono, é o que a lei da atração fala, é o que a neurolinguística fala, prega. Eu procuro ir para o lado mais da fé, apesar que eu pratico a lei da atração, eu pratico neurolinguística, eu pratico o Ho'oponopono, mas a minha base, a minha raiz é a fé, ok? Então, eu vejo essa palavra, né? E eu tenho repetido essa palavra. A minha vida é abundantemente abençoada, o meu corpo tem abundância de saúde, as minhas mãos têm abundância de riquezas. Muito bem. Para ir para os momentos finais, para finalizar esse vídeo, eu quero falar duas passagens bíblicas, que eu sempre encerro com passagens bíblicas, que Jesus, quando ele estava no deserto, no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 30 e diante, você vai ver que Jesus ele estava no deserto, ele estava pregando, ensinando aquela multidão, e os discípulos viram que aquela multidão estava com fome. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, é melhor que o Senhor despeça as multidões para que elas possam se alimentar, né? Senão elas vão, muitos vão perecer aqui, nós estamos no deserto. E Jesus disse para aqueles discípulos: vocês alimentem, né? Dê pães para essa multidão. E os discípulos interrogaram: mas como que nós vamos dar pães para essa grande multidão? Eram mais de 5.000 pessoas. E Jesus, de repente, falou: vê quantos pães tem, quantos peixes tem, e aí vocês pegam e alimentam essas pessoas. Então eram 5 pães para alimentar mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Simplificando a história, sintetizando aqui a história, para não delongar muito, qual que foi o segredo dessa multiplicação, dessas pessoas saírem da escassez e entrarem para uma rota, né, para um cenário aí de multiplicação, de prosperidade? Assim, analisando esse texto, estudando minuciosamente, Jesus ele falou: reparta, divide de 100 em 100 e reparta os pães e os peixes para essas multidões. E a partir do momento quando os discípulos começaram a repartir os pães e os peixes, houve uma multiplicação muito grande. Então, um dos segredos que eu tive na minha vida, e que eu prestei atenção na vida de muitas pessoas que são miseráveis, financeiramente falando, são miseráveis de compartilhar, de se doar para outras pessoas, não somente com dinheiro, mas com comida, com ideias, né? Compartilhando aquelas pessoas, a estrutura que elas têm. Essas pessoas elas não prosperam. De alguma forma, alguma coisa acontece para essas pessoas, elas acabam ficando na escassez, ou através de uma enfermidade, ou através de um acidente, ou através de um problema familiar, de divórcio, enfim, alguma coisa acontece com essas pessoas que elas não conseguem usufruir daquilo que elas têm, e elas acabam entrando de alguma forma numa escassez, em todos os sentidos, tá ok? Então, um dos segredos que eu quero deixar para você, que talvez esteja passando uma situação difícil, primeira coisa, você tem que ouvir coisas boas. Você tem que falar coisas boas. E você tem que ver coisas boas. Você tem que se cercar de coisas boas
alimentar sua mente de coisas boas, e você tem que falar isso. Porque quando eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida, eu comecei a falar isso. Eu comecei a falar: a minha vida é abundantemente abençoada. O meu corpo tem abundância de saúde. As minhas mãos têm abundância de riquezas. Antes de você doar, você tem que ter isso. Você tem que ter essa certeza na sua mente, no seu coração. Você tem que vibrar dentro do teu ser, da sua alma, essa energia. Mas para você vibrar, você tem que se alimentar disso. E quando você se alimenta disso, você começa a se fortalecer, porque sentimento gera comportamento. E comportamento gera sentimento. Então você começa a falar, você começa a expor. Foi o que aconteceu comigo, né? Do nada eu comecei a falar, vi essa ideia e eu comecei a falar. A minha vida é abundantemente abençoada, o meu corpo tem abundância de saúde, as minhas mãos têm abundância de riqueza, mesmo eu estando em escassez. Mesmo eu tendo que voltar para minha casa, e muitas vezes sabendo que eu não iria ter aquela comida que eu queria comer, não iria ter dinheiro para pagar minhas contas, né? Mas hoje eu posso comer o que eu quero, eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas, né? A minha situação hoje está completamente diferente do que era há 2, 3 anos atrás, ok? Então isso aí foi uma estruturação, né? Além de eu entrar nessa vibe, entrar nessa dimensão de ver coisas boas, de falar coisas boas, de ouvir coisas boas, né? Eu também comecei a me doar, né? Ah, João, mas você está trabalhando de graça? Não, nada nós fazemos de graça. Quando você semeia, e aí que está o segredo da multiplicação dos pães, que é você dividir aquilo que você tem, mesmo que seja de graça, né? Mesmo que você não está recebendo nada em troca, mas você está semeando. Você sai da dimensão de escassez, você entra numa dimensão de colheita, porque você está semeando coisas boas e você vai ter coisas boas. Última palavra que eu quero deixar para você está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 30. O próprio Jesus está dizendo: dar e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordará do vosso regaço. Então, quando você doa, automaticamente você recebe. O próprio Jesus, ele disse: dar e ser-vos-á dado. Então, quando você dá amor, você recebe amor. Quando você doa paz, você recebe paz. Quando você dá dinheiro, você recebe dinheiro. Quando você doa bens, você de alguma forma recebe bens. Quando você doa carinho, você recebe carinho. Quando você doa atenção, você recebe atenção, né? Então, um dos segredos aqui para todas as áreas da nossa vida, seja na vida sentimental, seja na vida empresarial, seja na vida financeira, econômica, seja qual for a área da sua vida, na área da saúde, você tem que se doar, você tem que falar isso. Primeiramente, você tem que viver isso. Primeiramente, você tem que trazer para você tem que se alimentar. Eu sou rico, eu sou saudável, eu sou uma pessoa boa, eu sou amável, eu sou amado, né? Eu sou feliz, eu tenho grandes amigos. Você tem que trazer isso para você. Eu sou um grande empresário, eu sou um grande empreendedor, eu sou um grande líder, eu sou um grande pai, eu sou uma grande mãe, eu sou um grande filho. Enfim, eu sou amado por todos. Você tem que se inteirar disso, você tem que falar isso até ser uma realidade e você começar a vibrar. Sentimentos gera comportamento, comportamento gera sentimentos, ok? E depois você tem que doar. O pouco que você tem, você começa a doar. Tá? Faz essa experiência, pratique essa experiência e você vai ver que a tua vida, primeiramente, você vai começar a se sentir melhor. Primeiramente, você vai tirar aquele manto, aquela capa de miséria, de escassez, de tristeza, de enfermidade, de desânimo, e você vai se revestir com a capa da fé, com o escudo da fé, com a roupagem da fé. Isso aí vai começar a te trazer uma nova energia, novas pessoas, novos contatos, a sua mente vai abrir, a tua visão será ampliada e você vai conseguir verdadeiramente começar a dar passos de prosperidade, de riquezas para a tua vida, ok? Então quero deixar essa palavra para você, meu amigo, minha amiga. Quero te agradecer por estar conosco, que você possa compartilhar esses vídeos, dar o like e também
estar conosco, nos acompanhando a cada dia, esses vídeos que têm sido verdadeiramente uma resposta e uma saída, uma luz para muitas pessoas que precisam de ouvir essas palavras, tá ok? Então, que você possa se doar, que você possa semear, seja o que for. Ah, Joel, eu não tenho, mas então começa a semear palavras, começa a abençoar, que automaticamente vai vir para você. Foi o que eu fiz, né? Eu comecei a trazer para a minha vida e depois o pouco que eu comecei a pegar, o pouco resultado que eu comecei a ter na prática, na vida real, né? Eu comecei a semear, eu comecei a ajudar, eu comecei a me doar. E, de repente, se transformou numa grandes oportunidades, veio outras pessoas, e hoje eu estou numa outra dimensão da minha vida. E eu vou chegar em outros patamares maiores, tá ok? Eu quero compartilhar isso com você, doar isso para a tua vida, doar essa energia, doar essa vibe, doar essa fé para você, para o teu coração, para a tua família. Eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida será diferente. Um abraço, um beijo no teu coração e até mais.